a ideia de propor essa entrevista é a gente pensar como questões, no caso a gente escolheu a arte, se relacionam com a educomunicação. E para isso a gente trouxe o professor Marciel para conversar com a gente. E eu queria primeiramente agradecer, pedir por gentileza para que você se apresente para a gente, fazer uma breve introdução. Tá bem. Então, primeiramente, eu é que agradeço pelo convite, pelo interesse. Meu nome é Marciel Consani. Vou falar um pouquinho da minha carreira acadêmica. Eu tenho uma graduação em bacharelado, instrumento musical, violão clássico. Depois eu fiquei um tempo afastado dos estudos acadêmicos, mas a minha formação continuou, principalmente na área de produção de mídias. E depois, quando eu voltei para fazer a especialização e o mestrado, foi na aproximação entre a arte e a tecnologia. Então, eu fiz uma especialização em tecnologias interativas aplicadas à educação, na PUC de São Paulo. Depois eu fui para a Unesp fazer um mestrado de artes, que no meio o programa mudou, acabou sendo um mestrado em música, educação musical, mas que foi educação musical enfocando o uso do computador na musicalização. Só que a essa altura eu já estava envolvido com o trabalho de educomunicação, eu era formador de professores, e eu acabei fazendo, então, uma passagem, assim, quase que um salto da área de arte, onde eu sempre estudei, eu sempre me formei e atuei, para a área de comunicação, onde eu passei a atuar a partir do começo dos anos 2000, já como professor de curso de rádio e televisão, do curso de comunicação. Então, de certa forma, assim, eu fiz uma trajetória transversal. Então, concluindo, eu fiz uma trajetória que começa na área de artes, como professor de educação artística, professor de teatro e de música, principalmente para crianças e adolescentes. E essa minha trajetória ela foi para o campo da comunicação, onde eu comecei a dar aula em curso superior, de rádio, televisão e de outras habilitações, até eu, mediante alguns concursos, ser admitido na USP, já como professor na licenciatura em educomunicação. Então eu diria que eu nunca, de fato, abandonei totalmente a prática e a docência das artes, mas que eu acumulei isso com a comunicação. Resumidamente, eu nunca deixei de ser um educador. Perfeito, então. A gente separou algumas perguntas aqui. Eu vou ler a primeira para você, que quais práticas educomunicativas consolidam o ensino da arte e da cultura? Bem, essa pergunta, assim, era uma pergunta extremamente abrangente, não só porque ela fala de práticas educomunicativas, mas porque ela junta arte e cultura. Então, primeiramente, vamos falar de arte. A arte, ela é entendida muitas vezes como uma formação prática, voltada para a expressão do indivíduo, e outras vezes ela é enfatizada como uma prática social, principalmente para traduzir determinados aspectos, e aí você entra na questão da cultura que vocês colocaram, para ajudar a entender sociologia, antropologia, história, geografia, costumes, tudo aquilo que está dentro desse universo que a gente chama de cultura. E aí é uma atividade mais voltada para a apreciação. Então eu diria que, a grossíssimo modo, que existe uma prática de arte voltada talvez para a cultura popular, talvez para a prática, para o exercício da arte, para a sensibilização, e aí de várias linguagens, e existe uma apreciação que é um conteúdo mais cognitivo, mais intelectual da arte, para a gente entender a essência e o papel dela no âmbito social. Bem, o ideal é que as duas coisas caminhem juntas. Agora vamos falar um pouquinho do que isso tem a ver com educomunicação. Então, originalmente, a educomunicação ela emergiu mesmo dentro do campo da comunicação, que, no nosso caso, da ECA USP, tem uma relativa proximidade com a arte e as suas linguagens, mas que historicamente nunca se misturou de todo.
que eu quero dizer? Que quando a educomunicação definiu as suas vertentes originais, não havia um espaço assim pensado, previsto para o papel das artes. Só que isso emergiu logo depois também, porque se a pesquisa fundante que o professor Ismar Soares coordenou, ela aconteceu em 98, o resultado foi publicado em 99, disseminado em 2000, logo no começo dos anos 2000, 2001, 2002, houve um projeto importante desenvolvido por uma outra pesquisadora chamada Angela Shaw, por sinal já falecida, que aconteceu na Bahia e que monitorou a atividade expressiva dos grupos de percussão afro-baianos, vamos dizer assim. Então, isso deu origem a uma área de estudo, uma vertente, como diria o professor Ismar, ou uma interface social que não estava mapeada nas origens da educomunicação, que veio a ser designada de expressão comunicativa através das artes e resgatada, atualizada, principalmente pelo trabalho de alguns alunos da pós-graduação e da graduação, e renomeada também como expressão comunicativa por meio da arte. Então, digamos que em potencial, a educomunicação ela tem essa relação com a arte desde os seus primórdios, mas que ela só assumiu isso há menos tempo, e muito recentemente ela se preocupou, ela passou a ter um olhar de sistematizar essas práticas, não só nos projetos educomunicacionais, mas também na formação dos educomunicadores na licenciatura, entendendo que tudo isso que eu estou contando é uma história que tem a ver com ECA, com NCE, e mais recentemente com a ABP Educom e licenciatura. Eu adorei. Bom, partindo então para a segunda questão, ela é o ensino das artes no primeiro momento de vida da criança, na formação da criança. Ela muitas vezes é tido como algo bobo, algo como, vamos apenas pintar, vamos apenas desenhar. E eu queria que você dissesse para a gente, por favor, como que a educomunicação enxerga esse papel da arte na educação, tanto numa arte-educação, né, quanto numa educação artística, e como a educomunicação ela pode intervir em relação a isso. Bom, essa pergunta também ela é bastante complexa, mas eu acho que dá para assinalar alguns pontos principais. Primeiro, você fala em ensino de arte. Aí vem aquela eterna pergunta, será que arte a gente ensina? Porque este é o ensino e existe a educação. Por exemplo, a minha área oficial atualmente na ECA seria professor de educação à distância. Alguns falam de ensino à distância. Ensino à distância é quando um professor ensina alguém usando uma interface computacional hospedada na web. Educação à distância é, antes de mais nada, educação, e o processo educacional ele é mais abrangente, ele é mais aberto, normalmente ele envolve uma instância chamada formação. Então a formação não se confunde nem com capacitação, nem com treinamento. Então agora você transporta tudo isso para o campo das artes, daquilo que você também nomeou como educação artística e que em alguns momentos você tratou como arte e educação. Então, a educação artística é uma perspectiva abrangente que ela entrou nas discussões curriculares brasileiras, né? Principalmente a partir da primeira Lei das Diretrizes de Base, do ano de 1970, 71, antes da chamada nova LDB, e realmente ali a ideia era se ensinar arte a partir das suas técnicas, ensinar desenho, ensinar pintura, e com muito menos projeção, trabalhar, resgatar com conhecimentos ligados à música, e muito menos ainda dança e teatro. Então isso era considerado práticas de educação artística. Então você formava um professor, principalmente com repertório nas artes visuais, nas artes plásticas, que depois ele ia fazer um trabalho instrucional, normalmente, em que esse papel que foi mencionado na pergunta, de que seria alguma coisa ligado ao lazer, a momentos assim mais arejados da aula, distrair a criança, deixar a criança mais feliz para ela depois encarar as disciplinas sérias, fecha aspas.
Essa abordagem é o que a gente chama de abordagem tradicional da educação artística. E eu lhe digo que a arte e a educação, quando ela surge, principalmente na figura da ECANA, professora Ana May Barbosa, que trabalhou nas escolinhas de arte juntamente com o professor Paulo Freire, essa área de conhecimento, arte e educação, de certa forma, ela precedeu o pensamento da educomunicação, inclusive, quando ela coloca que a arte, primeiro, ela é uma porta para vivências, então ela pensa em sensibilização muito mais que em treinamento de técnicas, e ela pensa na formação integral da criança, que vai se tornar um adulto, essa formação ao longo da vida, o desenvolvimento de um repertório, a integração do indivíduo na cultura social. Portanto, é muito mais do que ensinar a desenhar, ensinar a pintar, ensinar a cantar, ensinar técnicas do que quer que seja. Então, é contextualizar a arte dentro da cultura social, mas principalmente contextualizar a cultura do indivíduo a partir da arte, entendida como uma interface interdisciplinar e transversal que dá sentido e significado a todo esse conhecimento para o indivíduo. Esse seria o papel ideal da arte, antecipado pela arte e educação da professora Ana May Barbosa, e que a educomunicação também assumiu, muito mais recentemente, reconheceu e tenta fazer essa portagem, essa abordagem, incluindo também a questão midiática, que aí já entra o aspecto comunicacional que distancia a educomunicação da prática artística instrucional, mas aproxima a educomunicação da arte-educação enquanto instância interdisciplinar transcultural. Puxando o que o senhor falou agora sobre arte e essa transversalidade, eu queria trazer o tema que é a criatividade em meio à arte também, né? Que é uma ideia muito problemática, tipo, não problemática, mas muito discutida, que é a ideia de ensinar criatividade. Tendo em vista que a educomunicação, dos principais pontos que ela defende, é incentivar agentes criativos, né? E a autonomia do educando. Vendo isso, o que o senhor pensa sobre a ideia de ensinar criatividade? Isso é possível? Como que ela funciona? Então, assim, o que se sabe dentro da psicopedagogia, principalmente da vertente socioconstrutivista, socio-interacionista, né, Vygotsky, Piaget também, que eles são totalmente complementares, é que a criança ela é um ser preparado para experimentar, para conhecer o mundo pela experimentação, para ela fazer as suas próprias conexões neurais, e a criatividade é uma das ferramentas da inteligência, que pode ou não ser estimulada. Então, a ideia, assim, de uma cultura que ela quer transmitir conhecimento, e aí se confunde muito ensinar com transmitir conhecimento, ela, de certa forma, ela cancela, ela anula essa perspectiva de estimular a criatividade. Só que a gente fica numa sociedade meio paranoica, porque primeiro você ensina disciplina, transmite conteúdos, coloca conhecimentos como se eles fossem, assim, coisas acumuladas. Isso acho que é a definição que Paulo Freire deu como educação bancária, e depois, num processo todo de educação bancária, então, num determinado momento, se coloca assim, mas o ser humano precisa desenvolver a criatividade, vamos buscar essa criatividade. Então, a gente está falando de uma cultura baseada na produção, no capitalismo liberal, que a ideia é assim, primeiro você garante assim, o estoque, aí depois você vê o excedente, você vê o luxo, que às vezes se confunde com o supérfluo, né? É mais ou menos quando você processa o alimento, aí chega no final, você processou tanto, olha, essa comida não tem nada, acabou a vitamina, acabou a fibra, agora vamos adicionar. E quimicamente você adiciona os elementos que você retirou no processo de refino. Então, mais ou menos assim, a nossa cultura ela acabou se acostumando com essa maneira de conduzir a educação. Então, antes de tudo, eu não diria que a criatividade é alguma coisa que você ensina,
né? Então, a ideia do ensino-aprendizagem, ela meio que sai de campo, entra a ideia da construção de conhecimento, e essa construção de conhecimento cai naquilo que a educomunicação trata como um processo de mediação. Então, Vygotsky já nos fala de uma mediação social entre o grande arcabouço do conhecimento, que é a cultura, traduzido principalmente pela linguagem, que é a maneira como se promove a integração da criança, do jovem e do adulto em todo o seu meio social, o seu ecossistema, poderíamos dizer assim. Aquilo que é educomunicação também tem um nome para isso, que é o ecossistema comunicativo. Aí a ideia vem de Jesus Martim Barbeiro, inicialmente, não é? Então essa integração ela é feita por vários canais, por várias instâncias, e num sistema educacional assim humanista, plural, diverso, a arte desempenharia um papel muito importante, talvez o papel primordial de fazer essa ponte entre a sensibilidade do indivíduo, o seu lado afetivo, a sua criatividade e o meio social. Então, contando que seria uma cultura aberta, uma cultura estimulante, uma cultura que ela não está limitada a questões só de produção e de manutenção de um status quo na relação de classes. Então, acho que daí vem um pouquinho o nosso embate, porque a educação que a gente quer, humanista, para a cidadania, ela é totalmente de acordo com a ideia de estimular a criatividade e de usar a arte como uma interface privilegiada. Agora, a sociedade do sucesso, a sociedade do acúmulo, a sociedade da produção, da agressão desenfreada ao meio ambiente, ela vai em sentido contrário. Então, o que a gente tem que descobrir para poder responder essa pergunta maravilhosa que vocês fizeram é uma pergunta que vem antes, que seria: que tipo de sociedade nós estamos buscando? Porque se é uma sociedade humanizada, a educação seria uma educação humanista, com espaço para tudo aquilo que eu coloquei para vocês. Se ela é uma sociedade da competição, uma sociedade assim, de que o último homem de pé é um vencedor, a gente está indo para o sentido contrário. Né? A gente não está indo nem para o capitalismo do século XIX e do início do século XX, a gente está indo, talvez, recuando a ideia do pré-civilizatório, quase dos tempos de barbárie. E isso é uma coisa que muitos estudiosos estão comentando nos dias de hoje. Perfeito. Eu acho que não poderia encerrar de forma melhor. É isso. Muito obrigado mesmo, professor. De verdade mesmo, pelo tempo, pela atenção e por todas as perguntas respondidas. E é isso. As minhas palavras finais são: fiquem bem, tá? Se cuidem, né? Eu acho que todos vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, e o quanto a gente puder trocar de todas as maneiras, eu estou à disposição, tá? E foi muito bom falar com vocês hoje.